nós daremos início a partir de agora ao painel Trade Marketing e Retail Media, estratégias para varejo e indústria venderem mais. E eu convido para que venha ao palco para fazer a mediação do nosso painel, Paula Valduga, gerente de Trade Marketing do Grupo Coque. Também convido para que venha ao palco Leda Benites, gerente de Trade Marketing da Mondelez. Fechando a composição do nosso painel, convidamos Hugo Medeiros, diretor de Trade Marketing da Coca-Cola FEMSA. Vou deixar a palavra, então, com a Paula, que vai fazer a condução dos trabalhos deste painel. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu Deus, que responsabilidade estar aqui depois do Ciro Bottini. Meu Deus. Mas obrigado por estarem aqui. É uma honra. Como o Bottini falou, é incrível estar aqui. É ótimo estar com vocês aqui nesse momento. E vamos falar, então, um pouquinho de trade marketing. Vamos passar a apresentação aqui. Então, essa sou eu. Vou começar falando um pouquinho de mim. Sou a Paula. Sou casada com alguém que aguenta todas as loucuras do varejo, porque para estar no varejo tem que ser um pouquinho louco. Então, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, sou mãe de pet também e mãe de planta. Tô no varejo, deixa eu passar aqui um pouquinho. Tô no varejo. Opa, voltou o slide. Aqui, desculpa. Eu tô no varejo há 16 anos. Estou no Grupo Coque há 5. E no Grupo Coque, o grupo trabalha já há 30 anos no mercado. A gente tem mais de 10 mil colaboradores. É um grupo em franca expansão, temos 2 bandeiras de atacado e de varejo, né? E temos um amor muito grande por trade marketing. Tá? Então, aqui a gente já tem algum pouquinho de cases de trade. E o que é o trade? Eu coloquei essa figura aqui de futebol porque o trade ele faz parte do time. Né? O trade está junto com o comercial, junto com a operação da loja, junto com o supply, né? Junto também com o marketing. O trade está parte desse time e o trade ele ajuda a desenvolver as vendas. O foco do trade é a venda, beleza? E aqui no campo, o que a gente tem? A gente tem o ataque e a defesa, para vocês entenderem como o trade atua. O trade ele é ataque quando a gente está lá no PDV, lá falando de promoção, de ponto extra de produto. Mas o trade ele é defesa quando a gente está marcando a marca lá na cabeça do cliente, né? Fazendo ação de fidelização, de experimentação, então dando aquela carimbadinha na mente do cliente. Agora vamos apresentar, então, a galera de peso, porque para superar Bottini, só Mondelez e Coca-Cola, né? Então, se apresente, Leda. Vamos lá, pessoal. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Meu nome é Leda, eu estou na Mondelez já tem mais de 10 anos aí, não entrego muito mais que isso. Eu estou em trade marketing já há pelo menos 7 anos, tá? E acho que a gente vai falar bastante hoje aqui, mas eu sou apaixonada por isso. Assim, todas as conexões que a gente consegue fazer, entender de shopper, isso assim, é maravilhoso e é muito legal ter essa oportunidade de estar aqui. Tá? Eu trouxe para falar um pouquinho também da Mondelez, né, como representante aqui do grupo. É uma companhia aí de mais de 10 bilhões, está crescendo aí duplo dígito nos últimos 4 anos e traz marcas muito conhecidas aqui. Muitas vezes a gente não sabe pelo nome Mondelez, mas a gente conhece bastante as marcas, né? Então, Lacta, Trident, Tang, são todas marcas muito conhecidas aí e também, normalmente, líderes de mercado ou na segunda posição aí, tá bom? Hugo, contigo agora. Vamos falar de Coca-Cola. Obrigado, Paula. Primeiro, eu queria parabenizar o evento. A Expo Super está incrível e me sinto muito orgulhoso de poder participar desse evento, dessa envergadura, principalmente depois do Bottini, que deixou todo mundo super animado, né, falando sobre vendas. Então, isso é muito bom. E na hora que a gente traz para a realidade, eu estou Hugo Medeiros, casado, 2 filhas incríveis, apaixonado. Meu mundo é feminino, ainda bem. E tenho 17 anos de Coca-Cola FEMSA, já rodei bastante e sou um eterno apaixonado por trade marketing. É impressionante como cativa e como isso é importante, né?
E trazendo para a realidade da FENSA, eu até fiz questão de trazer para ilustrar que não necessariamente todo mundo conhece, obviamente que quem está no varejo, principalmente atuando dentro da líquida, isso é mais tranquilo de entender, mas dentro do sistema Coca-Cola, que a gente chama, a gente tem a Coca-Cola, que é a detentora das marcas, que faz aquelas campanhas incríveis, mas quem efetivamente produz, vende e distribui Coca-Cola são as franquias. E a Coca-Cola FENSA é a maior franquia de Coca-Cola do mundo. É o maior produtor de Coca-Cola e a gente tem a honra de ter a maior fábrica produtora de Coca-Cola no mundo, que fica em Jundiaí, em São Paulo. E a gente vive Coca-Cola. É Coca-Cola que passa nas nossas veias e a gente está diariamente tendo o prazer de trabalhar, assim como a Mondelez, com marcas incríveis. E eu trouxe ali o mapa do Brasil para ilustrar. A parte cinza mais escura é a área nossa de atuação, é basicamente de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente está passando por um momento bem duro para a gente, com tudo que o Rio Grande do Sul enfrentou. Então, a gente está vivendo duramente os impactos do que aconteceu e a importância de dar uma empresa desse tamanho para a gente conseguir dar o suporte para que o estado do Rio Grande do Sul se recomponha e todas as famílias consigam se reestruturar e principalmente os pontos de venda, que é a essência do nosso negócio, e eu fiz questão de colocar ali porque a gente chega em mais de 450 mil pontos de venda no Brasil, atuando de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. E a gente tem o cuidado e atenção para chegar desde dos grandes clientes, como é o caso do Coque, que nos orgulha de poder ter essa aproximação, mas também para aquela lojinha de um dono de ponto de venda, ou de uma família que tem uma portinha na esquina do interior de todas as cidades, e a gente se orgulha de poder estar presente e apoiar essas famílias, e no caso do Rio Grande do Sul, a gente vai ajudá-los a reestruturar o negócio e poder se colocar de pé. Essa é a nossa essência como empresa, e a gente sempre vai estar próximo e presente de todos os clientes. E aí, como eu faço questão, a gente está muito próximo dos grandes, mas a gente está próximo dos pequenos. E quando a gente fala disso de ponto de venda, por que isso é importante? Porque a Coca-Cola fala de marca e a gente, como Coca-Cola FENSA, a gente fala de trade marketing. A gente pode falar que a gente tem o marketing lá dentro, mas a nossa essência é trade marketing. E é por isso que a gente tem muito orgulho, é por isso que a gente se interessa e sempre vai investir muito. É trade marketing na veia, do cliente pequeno ao grande. Todo dia, pelo menos uma vez por semana, a gente visita todos esses 450 mil pontos de venda, e essa é a nossa razão de existir. Chegar e atender bem todos os clientes, seja pequeno ou grande. Legal, legal. E aqui a gente tem bastante indústria, tem bastante varejista, então vou pedir para a Leda trazer um pouquinho de experiência de indústrias, né, com os varejistas. Como é que você acha que essa relação trade com a indústria? Hoje o trade ele é muito estratégico para a indústria, tá? Acho que a gente até tinha trazido uns dados, mas que não estão aqui, mas eles estão na minha cabeça, eu vou trazer para ilustrar. A gente, como indústria, frequentemente vai estudar o nosso shopper, o nosso consumidor, né? Então, por exemplo, aqui na Mondelez, a gente viu que o consumidor, né, de chocolates hoje, quando a gente olha para o Brasil é o 7º mercado em consumo de chocolate, mas quando a gente olha esse consumo per capita, ele é só o 46º. Ou seja, temos um super espaço para crescer aqui. Tem muita oportunidade. Eu estou consumindo por alguns, eu acho. Por favor, eu conto com isso. E quando a gente olha para a cesta Nielsen, foi uma categoria que cresceu mais do que a restante. E a gente vai para esse consumidor e pergunta para ele assim: você trocaria ficar um mês sem rede social para poder comer chocolate? E 60% das pessoas falam que trocariam. É meio chocante, né? Vamos perguntar para a galera, dar uma de Ciro Bottini aqui. Alguém Vocês trocaria um mês de rede social para poder comer chocolate? Para não ficar sem chocolate? Ou você fica sem chocolate ou sem rede social. Quem troca a rede social por chocolate? Aí. Boa. Vocês
Temos os nossos chocolatras e Total. amantes. Aqui E- a gente fala que a gente... E, Leda, e talvez os que não levantaram a mão minimamente pensaram. O pensar já é relevante, né? Exato, exato. Veja como isso é importante, né? A gente está falando de informação, de colocar esse shopper no centro de tudo que a gente faz. E aí, o que trade vai fazer? Vai conectar isso com varejo. Como que a gente transforma todos esses insights e todas essas informações para trazer estratégia para o varejo crescer? No final do dia, todo mundo quer crescer, né? E a gente quer oferecer a melhor experiência para o nosso cliente lá no ponto de venda, né? Então, a gente chega agora para os nossos clientes e a gente começa a questionar e pensar junto. Então, o espaço que a gente tem na loja, ele está adequado para esse crescimento que a gente está vendo? A gente viu que esse consumidor ele está começando a consumir mais chocolate com maior teor de cacau, menos culpa, né? A gente viu isso aqui também com a Coca-Cola. Como que a gente adapta isso no ponto de venda para esse shopper, quando chegar, ele ter o produto à disposição, ele conseguir encontrar isso de uma forma fácil e ter uma experiência legal dentro da loja? Então, tudo isso, quando a gente vai sentar junto com o varejo, para a gente pensar como que a gente atende melhor esse cliente. No final do dia, o que a gente quer fazer é atender essas necessidades, né? Esse shopper está em constante mudança. A gente vê mudança de comportamento, né? A gente vê hoje rede social, TikTok. Como que a gente fala com essa pessoa? Como que a gente se conecta com ele? Hoje, esse shopper está muito preocupado com essa conexão mesmo, né? De ter um propósito. Então, como que a gente traz isso para esse shopper e a gente traduz isso junto com o varejo para que ele encontre isso no ponto de venda? Então, essa essencialmente assim o grande poder estratégico do trade junto com a indústria para chegar a isso lá na rua. Então, exatamente. Até só para complementar, que a Leda trouxe um exemplo aqui da OXXO, que eu acho que representa muito isso, né? Porque quando a gente fala de trade, a gente está falando de experiência, né? Então, essa experiência, no caso da OXXO na Páscoa, foi muito marcante, tanto que deu a repercussão que deu. E a gente estava ali atrás, conversando no Botini, e a gente já fez alguns estudos e acompanhou alguns consumidores, ou fregueses, ou shoppers que estão nas lojas. E é interessante, no Botini fica muito claro, porque quando a gente traz para a realidade de venda, e trade marketing, a essência é vender, a gente vê que um dos pontos que está por trás da venda, e ficou claro aqui no Botini, é um entretenimento que a gente estava comentando. A diversão, né? Ele conseguiu se reinventar ao longo do tempo, mas sempre fazer a venda ser divertida, né? Exatamente. Então, isso do entretenimento, até trazendo para o piso de loja, e a gente vê o varejo mais tradicional, em qualquer comprão que a gente entre, tem muita gente que reconhece a visita numa loja como aquela como uma alternativa de entretenimento. Isso aí. O momento de compra ele tem que ser agradável para o cliente do início ao fim, né? Exatamente, com uma experiência que faça sentido. Né? Vou passar para o teu Aqui, slide, então. a gente falou um pouquinho, né? Nessa loja aqui, além dela ser bonita, quando a pessoa entrava, tinha cheiro de chocolate. Então, como que a gente agusta esses sentidos, né? Que nem chegar no cinema e tem cheiro de pipoca. Não dá aquela vontade de comer, essa experiência de, nossa, cheguei no cinema. Então, realmente se conectar aqui, tá? E o quanto isso converte em venda, como você trouxe ali, né, Leda? Sim, aqui a gente nem está falando, a gente deixou um número aqui, mas como realmente traduzir isso para o ponto de venda faz todo mundo sair ganhando, né? Com certeza, a pessoa que foi na loja ficou feliz com a experiência e foi bom para o varejo e foi bom para a indústria. Isso aí. E um pouquinho de checkout, Leda. Comenta com a gente. Esse Vamos ponto lá, quentíssimo gente. da loja, que trade adora. A gente ama o checkout, mas é porque ele tem uma característica bem diferente, né? Quando a gente olha para esse checkout. Aqui a gente trouxe um exemplo de como o trade pode ajudar, né? Quando a gente olha
Essa foto aqui, essa primeira, né, antes, que a gente vê tudo bem desorganizado aqui, né? Não dá vontade de consumir, é difícil de achar aquilo que eu gosto. E aí a gente vai para uma segunda foto que já tem um racional, já está organizado, a gente já fica fácil para o shopper ele encontrar o que ele queria. Isso daqui é uma coisa muito simples, se a gente parar para pensar. Não estou falando de grandes investimentos, eu não estou falando de agora transformar toda a loja, que nem foi a loja da Oxford de chocolate. Eu estou falando de entender o comportamento do shopper e traduzir isso no momento da venda, né? A gente sabe que, nessa hora que ele chegou no checkout, ele já está com um pensamento diferente. Ele já deixou a lista de compra de lado, né? Ele está naquele momento que ou ele quer aquela última recompensa do agora eu mereço, eu já fiz isso, lembrar de algum último item que ele tinha esquecido, e por isso mesmo aqui a gente fala dessa venda de impulso. Então, se eu não tiver isso organizado, né, com mobiliário que ajude a fazer isso, eu não ajudo esse shopper e não ajudo a loja. Na verdade, como o Hugo estava falando antes, esse é quase um momento de atrito, porque ele teve toda uma experiência na loja, agora é o momento de pagar a conta. O cliente difícil. não está tão feliz mais, ele não Não está mais tá. tão feliz. Ele quer realmente aquela recompensa, né? Ele quer aquele merecimento. Ok, fiz todas as compras, saí do trabalho cansado, fui na loja. Agora, o que eu mereço? Qual é a minha gratificação? E aí entra o checkout. Super. Eu queria só fazer um ponto ali, que é interessante, né? O Bottini falou sobre, se puder voltar por favor, falou sobre neuromarketing. E quando eu vejo essa foto, me lembra de um estudo de neuromarketing, isso já faz algum tempo, que estuda a forma como o nosso cérebro funciona. Historicamente, a natureza veio evoluindo para facilitar ou dificultar o atingimento de algo. E um dos pontos o nosso cérebro não consegue processar como quando tem muitos estímulos simultâneos, que é um tema de camuflagem. Todo mundo vê animais que têm camuflagem, não tem uma clareza de cor e tem itens ou componentes para dificultar esse entendimento. E do lado esquerdo ali está um checkout camuflado, porque é difícil, tem tanto estímulo que a gente não consegue ver. E aí, na hora que vê o da esquerda, nessa organização, tem a clareza de cores, de posicionamento, isso facilita a decisão de compra. Que você comentou, chega no checkout, já está cansado, vai tocar na parte mais doída do corpo, que é o bolso, que é muito bom você escolher, mas na hora de pagar... É dolorido. É dolorido, né? Então, é o parabéns do Bottini, tem que ter um estímulo para o cara desembolsar. Então, nessa hora, quanto menos fricção, quanto menos atrito e mais facilidade para ter aquela recompensa, se tiver camuflado, o consumidor não vai querer isso. Vou mostrar essa foto aqui, então, nesse momento de recompensa, que é um refri geladinho, um chocolatinho, então é a nossa próxima foto aqui, falando desse momento de checkout, que é o momento que a gente vai agradar o cliente para fechar com chave de ouro. E aqui a gente trouxe as parcerias, né? Todas as indústrias aqui entendem desse consumidor e a gente consegue se juntar para poder oferecer as melhores estratégias e as melhores opções aqui para esse varejo poder atender esse shopper, né? Então, aqui a gente tem uma parceria super legal que a gente, aqui como duas indústrias representantes, a gente trouxe do checkout, justamente pensando nesse modelo. Então, o que ele busca aqui nesse momento? Do outro lado, eu trouxe uma outra parceria também que a gente tem aí atendendo... Não, pode voltar. Imagina, para a gente poder atender o momento do self-checkout, que aí também, de novo, né? Outra tendência, os consumidores hoje, eles já preferem esse ambiente. Então, como que a gente aproveita esse ambiente? Como que a gente oferece isso para esse consumidor? Que ele também quer uma recompensa, né? Ele já optou por uma fila que ele entende que é mais rápida, mas ele ainda se comporta da mesma forma e ainda quer essa recompensa. Então, juntos, a indústria consegue trazer isso para o varejo de uma forma muito bem trabalhada aqui, tá?
E esse ponto é importante, que eu acho que a gente, varejo e indústrias, nessa discussão, e é um tema, de certa maneira, sensível na transformação que a gente precisa fazer na visão de trade marketing, na conexão com o shopper, o freguês que está no piso da loja. A gente tem que buscar essa experiência para que a compra tenha o mínimo de fricção e gere essa percepção de que a compra foi algo prazeroso, mesmo tocando no bolso, que é sensível. Então, essa reflexão é importante, porque quando a gente vai discutir sobre checkout, historicamente, a gente pensa no quanto custa estar no checkout. É uma visão negativa, o Bottini trouxe. E a gente vai falar, é uma visão negativa e é uma relação difícil entre indústria e varejo quando a gente olha pelo lado do custo. E a proposta aqui vamos olhar de um lado diferente. Quando você faz um projeto desse no checkout, são 2 exemplos. Se a gente migra ou transfere a visão para o valor gerado para o shopper, quanto valor isso gera para o shopper, a gente consegue potencializar o valor que o varejo captura e o valor que a indústria captura. E isso eu acho que é uma discussão importante que a gente tenha, e não é uma discussão fácil, principalmente quem está há bastante tempo no comercial, e eu vejo alguns representantes, inclusive da FENSA do comercial aqui, porque na hora que a gente entra numa discussão na ótica de custo, as conversas são duras, e a gente começa a ter um desgaste entre varejo e indústria. E quando tem o desgaste entre varejo e indústria, o shopper se afasta da gente. Ele começa a perceber isso e começa a se afastar. E na hora que esse shopper não converte numa venda, ou eventualmente saia da loja porque não encontrou o que precisa, o varejo e a indústria perde. Aí perdeu. Então a gente precisa, e aqui devem ter muitos representantes de trade, tanto de varejo quanto de indústria, como que a gente transfere e migra o conhecimento ou a nossa percepção para falar de valor e não falar de custo. Quando a gente conseguir superar isso, a gente vai destravar ou vai transcender o limite que vai gerar um potencial de valor que todo mundo sai ganhando. E o melhor de tudo, o shopper, que é é o que a gente precisa cuidar e que a gente precisa potencializar, ele, inclusive, vai se sentir melhor, ele vai voltar na loja, vai comprar mais, vai converter, vai falar bem para todo mundo e, de novo, eu, como indústria, o que eu mais quero é que a indústria cresça. E a indústria vai crescer se o shopper, o freguês, o consumidor for lá e comprar mais. Então, esse é um paradigma que a gente precisa transformar no trade. É por isso que a pauta aqui é o cliente no centro de tudo, é a experiência do cliente. Então, vamos trazer um pouquinho de experiência do cliente, né? Com ambientações em lojas, com ativações diferenciadas que a gente possa fazer. Quer falar um pouquinho? Aqui um exemplo, né, que eu falei um pouco mais cedo. Hoje, olhando para esse cliente, é importante a gente se conectar com um propósito. Então, como que a gente traz, às vezes, projetos, né? Esse daqui é um exemplo de um projeto onde a Mondelez ela ajuda os produtores de cacau, e é um projeto super bonito que a gente foi e levou para a Globoplay, né? Uma minissérie contando sobre a experiência e a vida desses produtores de cacau. E a gente olhou e falou assim, putz, mas isso é tão legal, né? Por que a gente não leva isso para a loja também? A gente até trouxe aqui, né, para alguns grupos para ser um projeto conhecido. Então, como eu começo a criar essa conexão com esse shopper e quando ele chega na loja, ele também encontra aquilo que ele pode ter visto na TV, ou então que ele se conecte lá e comece a conhecer dentro da loja, né? Vejam que a gente está falando aqui de conversar com ele em diferentes esferas, né? E todas passando a mesma mensagem. Então, é super importante a gente conseguir fazer essas conexões e acompanhar essa jornada desse shopper aqui, trazendo opções diferentes e uma experiência diferente dentro da loja. E é bem isso que tu falou, é conectar com ele em diferentes momentos, surpreendê-lo no PDV.
né? Você aprende desde o PDV, mas também em mídias, em todos os pontos que trade consegue ter contato com o cliente. Hugo, traz um pouquinho das tuas experiências aqui também. É muito bacana falar disso, que a gente fala de experiência, e eu fiz questão de colocar essa foto aqui, e vocês sempre vão ver ali no canto que sempre é o shopper, o varejo, a indústria nessa ordem. A gente precisa começar pelo shopper e, através do shopper, gerar o valor que vai gerar valor para o varejo e para a indústria. E essa é uma ativação que a gente fez, tem uma plataforma que a gente chama de Co-Creations, né, que é uma plataforma de inovação com a marca Coca-Cola, que é uma marca centenária, que todo mundo pensa e reflete sobre ela. Muitos são apaixonados, muitos têm uma conexão muito grande. E a gente pensa, como que a gente pode inovar numa marca como essa? E essa é uma plataforma super bacana, vocês devem ter visto, a gente tem uma frequência de inovações acontecendo nessa plataforma, e a gente faz ativações incríveis como essa. E quando a gente está planejando, a gente fala, como que a gente pode gerar uma experiência que realmente vale a pena, que conecte com o freguês na loja? E quando eu olho nessa foto, um ponto que me chama muito a atenção, além da beleza e do impacto desse material, é que vocês veem que tem duas freguesas circulando na loja. Mas uma delas está interagindo com o nosso trabalho. Esse olhar de relance, com uma cestinha no braço, é tudo que a gente quer. É isso, é uma pessoa que eventualmente entrou na loja para fazer uma compra pequena, que já tinha claro que ia comprar, e nessa olhada de relance já tem uma consideração acontecendo. Ela já está vendo alguma coisa diferente, que chamou a atenção, e eventualmente ela está considerando comprar alguma coisa que ela não tinha planejado. E isso conecta com a nossa marca, obviamente, é uma marca já conhecida, mas que a gente tem que potencializar, mas eventualmente vai ser uma conversão de uma compra que o varejo não tinha planejado. E o varejo vai vender mais e essa pessoa ainda vai chegar em casa e falar, vocês não acreditam. Eu fui na loja do Comprão e vi uma coisa incrível, ela vai tirar uma foto, ainda vai falar com a família vai falar, que legal, eu quero ir lá também. Eu quero ver isso, nem que seja para ver. E na hora que entrou na loja, o que vai acontecer? Eu vou experimentar, né? Eu vou experimentar e, além disso, vai ver que tem um lançamento da Mondelez e não sei o quê, e está na promoção no açougue, e essa fruta está maravilhosa, e na hora que viu, algo que não acontecia nesse entretenimento gerado, e nessa experiência incrível, a gente trouxe o shopper para o piso, encantou o shopper, e esse shopper, além disso, falou para outras pessoas, e a roda está girando, e todo mundo muito feliz. E aí tem alguns outros exemplos que a gente traz, que a gente viu aquele exemplo, e aquele exemplo está incrível, mas a gente está na época dos dados, todo mundo, os dados, tem dado para todo mundo e tudo, e fala da hipersegmentação, e é um tema super bacana, a gente olha em qualquer fórum que a gente vai, revistas, a gente escuta muito disso, mas como que a gente desenvolve materiais que façam sentido para o freguês que está na loja e para o perfil do cliente que a gente está atendendo. É a mesma Coca-Cola que todo mundo conhece, para clientes parecidos, mas com freguês numa jornada diferente, ou um cliente com uma necessidade diferente. Então, a gente, como indústria, olhando o shopper, reconhecendo as características do varejo, a gente, como indústria, tem que se mobilizar para oferecer soluções diferentes. Seja para um cash do lado esquerdo, com algo que faça sentido, com experiências diferentes, que era o paradigma de alguns anos atrás, para não, o cash não é experiência, o cash é preço. Aí você olha isso e fala, não é possível, isso é o cash, esse é o cash. O cash também vende para o cliente final. É isso aí. Especialmente em Santa Catarina, muito cliente final compra no cash. Então, esse paradigma já foi superado, a experiência está no cash. Precisamos oferecer a experiência e a alternativa, mas essa é a mesma experiência em um varejo menor? Não é. A solução é diferente, porque o shopper é diferente, está numa missão diferente, e o cliente também espera, que é o nosso cliente, né, que é o varejo, também espera uma solução diferente. Então,
nós precisamos nos adaptar e ter a flexibilidade para oferecer soluções diferentes. Isso encanta, atrai e vai gerar venda. Então, o Bottini falou, é vender, 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 e a essência do trade é vender. Estamos aqui para vender. E na hora que a gente pega todo esse conhecimento, toda essa discussão, a gente aterriza em um projeto que eu sou apaixonado, que a gente chama de Triple Win. É um nome bonito, né, em inglês, dá um outro peso, obviamente, mas o que quer dizer o Triple Win? É que são 3 pilares que ganham. O shopper ganha, o varejo ganha e a indústria ganha. Por isso, Triple Win. Se algum desses 3 pilares não funciona, a gente nem começa. Não é um tema quem ganha mais, não é um tema como que eu tiro mais, é um tema como que todo mundo captura mais valor. E essa é a essência do Triple Win. E aí, visualmente, você fala, pô, que lindo. Esse é o primeiro impacto. Que lindo. E na hora que a gente pensa numa indústria de refrigerante, que eu tenho dúvida que todo mundo aqui, 5 anos atrás, pensava que a indústria de refrigerante ia morrer. Essa indústria está acabando. E ainda tinha as promoções ou as ações de Coca-Cola incrível, então tinha uma experiência de consumo, uma entrega que parecia incrível. Mas na hora que você chegava na loja, quem lembra dos corredores antigos, entrava num corredor morto, melado, que você pisava e fazia barulho, o pé prendia, e você pensava, qual é a possibilidade de algum freguês querer estar aqui? Quem ia lá é porque realmente era batalhador, falava, não, sem refrigerante eu não fico, porque o cara, ele saía de casa sabendo que ia ter que carregar pelo menos 2 quilos numa garrafa, porque uma Coca-Cola 2 litros, para quem não sabe, pesa 2 quilos. Ele falou, pelo menos 2 quilos eu vou ter que carregar. Chegava num corredor que era mal iluminado, não tinha uma organização de produto e ainda era tudo melado, mal cuidado. Não. Então, o primeiro ponto é, visualmente você fala, isso está incrível. Lembra do entretenimento? O cara fala, pô, eu vou lá. E tem gente que ainda tira uma selfie posta que fala, pô, isso aqui é instagramável. Isso é o primeiro ponto. Mas o segundo é, como que a gente cria valor efetivo para todo mundo? E aqui entra a ciência. E é uma parte de ciência, de análise de dados, dinâmica de shopper, para ver como eu tenho que expor os produtos, como que os nossos produtos têm que comunicar, qual é o valor de ter uma geladeira no meio da gôndola, e você fala, pô, mas por que tem uma geladeira no meio da gôndola? Porque isso conecta com o shopper na hora do momento da decisão. Que tipo de produto que eu coloco? Aí você vê a Coca-Cola de vidro aqui. Quem não tem uma conexão até emotiva com uma Coca-Cola de vidro, que é a melhor Coca-Cola que existe, e eu garanto para você que é o mesmo produto que está na garrafinha de plástico ou na lata, é o mesmo produto que sai da linha e coloca lá, mas a de vidro é melhor. E eu falo isso porque eu prefiro estar aqui. Essa é a melhor Coca-Cola que existe, porque é de vidro, mas é o mesmo produto que vai lá dentro. Então, tudo isso conecta, e aí convida as pessoas para estarem lá, e a experiência fica boa. O entretenimento conecta, ele tem o prazer, e as pessoas voltam para a gôndola de refrigerante. E o que está acontecendo nos últimos 5 anos? A indústria de refrigerante cresce consistentemente e vai continuar crescendo. Isso é uma parte, tem outra parte, que é o próprio lançamento de Coca-Cola sem açúcar, que quem não provou, eu sugiro provar, porque está incrível. Tá? Então, essa aqui. E a indústria de refrigerante, eu estava conversando com várias pessoas, eu garanto que nos próximos 5, 10 anos vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo porque a gente vai melhorar as experiências. E para quem não teve a oportunidade de vivenciar o que é estar numa loja que tem o projeto de Triple Win implementado, que já está beirando 1.000 pontos de venda no Brasil. Então, não é um piloto para poucas lojas, a gente já está chegando a 1.000 pontos de venda. Eu trouxe um vídeo para que vocês entendam qual é esse conceito, e depois vocês podem refletir, se quiserem, quando terminar, vocês podem me falar se não é a melhor experiência de compra que você pode ter
num setor de bebidas. Por favor. Então, a gente saiu de um espaço, de uma gôndola que ninguém queria ir, que agora virou uma zona destino, que muitas vezes as pessoas vão para passear e explorar. Tem pessoas que vão para explorar, passar lá, ver quais são as novidades, e isso gera uma satisfação que faz com que as pessoas estejam mais presentes. E falando um pouquinho de cliente, pessoas presentes, vou trazer um pouquinho de visão de indústria, de varejo, porque a gente gosta de estar em contato com o shopper aonde ele estiver. Então, se o shopper não quer estar na loja, ele quer estar na praia, a gente vai para a praia. Se o shopper quer estar no celular, a gente está no celular junto com ele. Então, aqui eu trouxe alguns cases com Coca-Cola e com Mondelez para mostrar para vocês. Então, esse é um case que a gente fez nesse verão. Então, vocês percebem que a gente tem produto na loja comunicado, falando de verão, mas que a gente está também conversando em praia, né, degustando o produto, gerando experimentação para o cliente. Essa ação ela cresceu mais de 50% nas lojas, mas a gente teve lojas que do entorno ali, de onde estava acontecendo o evento, que converteram até 116%. Então, o quanto também mostra que o cliente interage, o quanto ele gosta também dessa experiência 360. Tá? E com Mondelez, essa é uma ação que está bem quente, ela está vigente agora. E aqui também, a gente está em contato com o cliente em diferentes pontos. Então, seja na loja com ponto extra, mas a gente está também no nosso CRM, estamos no e-commerce, estamos também com telas nas lojas falando dessa mesma campanha. Então, aonde o cliente interagir com a gente, ele está tendo essa mesma comunicação. Aqui são dados de vendas bem quentes, de 1º a 15 de junho, e nós temos lojas convertendo 15%, né? Perdão, 94% essas vendas de produtos. Tá? E aqui, como a gente vê um pouquinho, a gente já está falando em tela de LED, aqui a pauta é para falar também um pouco de retail media, um pouco de alavancagem de vendas. Acho que todo mundo acompanhou NRF, né? Cada varejista entende o que consegue traduzir de NRF para o seu modelo de varejo, mas lá comentou-se muito a audiência dos varejos. Claro, quando a gente compara Estados Unidos, é um mundo à parte, mas o quanto eles conversaram que a mídia, por exemplo, no Walmart, ela tem muito mais audiência do que numa rede de TV convencional nos Estados Unidos. O que a gente consegue traduzir para nós? O que vocês enxergam de oportunidade também de retail para os nossos negócios? Como é que vocês enxergam esse mercado de retail? Vamos lá. A gente trouxe até alguns exemplos aí, né? A gente falou muito dessa experiência, de como a gente ajuda esse shopper na loja. E hoje, inclusive, quando a gente fala com o time de marketing, né, como que a gente faz essa adaptação, como que a gente fala com essa pessoa. Então, antes era muita TV, agora a gente tem que estar no digital, tem que falar com o influencer. Muitas vezes a gente aqui não conhece os influencers, mas a gente sabe que eles falam com o público-alvo, né? E o Retail Media ele vem justamente para ajudar nisso. Como a gente consegue conversar de forma integrada com esse cliente, com esse shopper, em todos os ambientes que ele está. Né? No exemplo anterior que a gente trouxe até de Vandinha, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Google, onde a gente manda, né, uma mensagem, quando ele acessa um Google Maps, um Gmail, perguntando: oi, você vai passar no COC? Por geolocalização, ele entende que você está perto de uma loja. Né? Vai passar lá no Comprão, porque lá tem Vandinha. Então, a gente começa a conectar já com ele. Ele chega na loja, tem a tela lá mostrando, não estou falando só no ponto de venda. Né? Ele tem o ponto de venda, ele tem o site. Então, a gente sabe que esse shopper, hoje, ele é multicanal. Né? A gente falou de ter o material correto para o cash e para o varejo, mas vejam que é a mesma pessoa. Hoje, esse shopper ele vai em mais de 9 pontos de vendas diferentes. Então, em todas essas experiências, ele tem
um objetivo diferente quando ele está indo num cash que ele quer se abastecer, quando ele está indo numa loja de varejo, que ele está procurando talvez mais inovação, uma outra experiência, mas em todas ele procura essa experiência e ele tem que receber essa mesma mensagem, né? Então, o Retail Media ele ajuda muito a gente a conseguir conectar todas essas mensagens que a indústria tem e que a gente pode ter para poder passar para esse shopper. Tá? E pegando essa visão que a gente acompanha e sempre busca isso, né? E foi interessante, você falou da multicanalidade, porque nem é um tema de omnicanalidade, é multicanalidade, porque ele visita distintos pontos de venda, até porque ele tem necessidades diferentes e momentos diferentes. É a expansão ou ampliação de alternativas da jornada. Porque na hora que a gente fala, e é interessante que muita gente a gente fala do shopper, fala do freguês, mas no fundo todo mundo aqui é shopper, todo mundo é freguês, a gente tem as nossas jornadas, a gente acompanha, muitas vezes a gente está falando do outro, mas a gente está falando da gente mesmo, a gente percebe essa transformação. E a transformação da ampliação do número de pontos de contato, mas também de alternativas de comunicação com o cliente. A gente fala de dados, de hipersegmentação, mas é como que a gente acessa e como a gente está presente, não de uma maneira invasiva. Porque eu não sei vocês, eu particularmente, na hora que eu começo a ser acessado várias vezes, já começo, não, agora... Tudo tem um limite. Agora deu. Aí você já ultrapassou o limite, né? Não, chega, porque agora você já está excessivo. Deixa eu ter minha vida aqui, deixa eu ficar quietinho aqui, né? Então, dentro dessa jornada, e a NRF trouxe isso como uma nova tendência, e obviamente que o custo para implantação de telas ou de acesso, né, o custo de contato do cliente, isso vem caindo, porque o número de plataformas amplia, e a gente entender qual que é o momento ideal para acionar com uma mensagem correta o shopper e, dessa forma, ajudá-lo no momento de compra. Isso é importante a gente pensar no fato de ajudar. Porque a gente pensar simplesmente na venda, em algum momento o cliente vai perceber que fala, opa, eu estou sendo enganado. Estão me enganando e, nesse momento, ele se afasta da marca. Então, como que eu contribuo para esse momento de compra seja mais prazeroso? Então, a gente tem alguns exemplos, a gente tem explorado várias alternativas, mas é importante a gente entender um conceito ali, que é esse conceito de marketing mix. A Leda trouxe aqui rapidamente essas transformações. Eu fiz um ponto lá atrás relacionado a essa mudança da relação, da forma de enxergar a relação de valor, mas é importante também a gente falar abertamente sobre um tema que eu vejo que tem entrado mais na pauta, que é o Retail Media como um dinheiro novo. Eu já ouvi em alguns momentos pessoas falando, e obviamente de uma ótica da indústria, não da ótica do varejo, opa, o Retail Media é um dinheiro novo. A gente vai conseguir mais dinheiro. Agora eu vou dar a visão da indústria. Não existe dinheiro novo, tá, pessoal? Não existe dinheiro novo para a indústria. Existe uma bolsa de dinheiro. O desafio mesmo, né, de entregar o lucro lá no final do ano. Onde ele vai ser investido. Exatamente. E aqui que está uma reflexão importantíssima. Tem uma bolsa de dinheiro. A indústria vai estar acompanhando a transformação. É o TikTok que está crescendo, é o WhatsApp, é o Instagram. Ah, não, agora é uma tela dentro do mercado. Ah, não, é o outdoor. Ah, não, é a TV aberta. Ah, não, é o panfleto, né? A panfletagem na porta. Tudo isso, pessoal, no fundo é sempre a reflexão como que eu impacto da maneira mais eficiente a pessoa que vai fazer a compra. Isso a gente pode falar lá atrás, no megafone, o caminhão que passa com o megafone na rua, até uma mensagem direcionada para a Leda, especificamente através de uma mensagem no WhatsApp. Tudo isso está voltado na efetividade da comunicação.
Então, quando a gente para pensar na possibilidade de um dinheiro novo, esse dinheiro novo pode ser verdade para um varejo, desde que exista a comprovação que é mais eficiente colocar o dinheiro naquela ação de Estrela Galícia no açougue do Comprão do que fazer um dark post no Instagram para a Leda. No momento que isso estiver claro, não tenham dúvidas que a indústria vai nesse caminho. E vai nesse caminho porque a efetividade do investimento, então a revisão do market mix vai acontecer. Se isso não estiver claro, o risco que a gente tem, e agora pensando como um ecossistema, o fato de colocar mais tela vai diluir o potencial de comunicado, e a gente vai chegar em lojas que a gente estava falando, inclusive, do exemplo, né, do avião. Um pouco antigo isso, mas a gente tinha, né, aqueles aviões mais baratos que tinham aquela comunicação em todo o maleiro e de indústrias diferentes. E você olhava aquilo e falava, gente, é só um monte de comunicação que não enxerguei nada. Então, a gente falou muito de experiência hoje, né? Experiência passa por isso. Como que a gente faz a mensagem certa, não é só quantidade. Isso. Né? E até para contribuir, esse é muito o papel do trade no varejo, né? Porque a indústria estuda muito o shopper, mas o varejo conhece o seu PDV. Então, ele vê dentro disso o que eu consigo traduzir para a minha loja sem agredir o meu cliente, respeitando o meu conceito, a minha loja e o shopper. E o quão é importante esses dados para a indústria, para devolver essa informação para que tenham mais e mais ações benéficas para o cliente. Super. A gente fala que a gente estuda o shopper, o varejo tem o nome e o CPF. Então, como que a gente conecta tudo isso para poder entregar essa mensagem certa para o Hugo, essa mensagem certa que cada um precisa receber, né? E não ser meu Deus, estou recebendo só um monte de informação, um monte de campanha de uma vez. Que acaba caindo no spam. Quem não tinha, que recebe... Eu nem sei como é todo mundo. Começou o mail marketing. Mail marketing atualmente é tudo spam. Porque tem tanta coisa chegando que você não olha, né? Vira só um monte de lixo, né? Exatamente. E aí, pensando dentro das jornadas, a gente vai e entra, muitos têm a discussão do JBP. E acaba que, e a gente já começa a ter esse contato, que chega, vai ter o JBP. Aí chega lá, não, a cota do Retail Media. E aí, muitas vezes, chega, né? A gente chega para conversar com o cliente e fala, tá, mas beleza, eu entendi quanto que custa. E a gente volta na discussão lá de trás. Mas qual que é o valor efetivo? Por que eu tenho que priorizar esse pacote e não qualquer outra coisa? E pensando da maneira antiga, né? Um intervalo do Jornal Nacional, que atualmente é um... Né? Será? Não sei o quê. Estranho, mas por que não? Ou simplesmente uma comunicação na traseira de um ônibus... Né? Vamos bem física mesmo. Então, tudo isso é o desafio que aí o ecossistema tem que construir, que, no fundo, o que a gente quer é vender. E a gente precisa, todo mundo aqui precisa vender. Então, como que a gente consegue ser mais efetivo com o mesmo dinheiro? Então, a bolsa é a mesma, pessoal. Não existe dinheiro novo para a indústria, tá? A bolsa é a mesma. Isso aí. E, gente, a gente está se encaminhando para o final, então vou pedir agora para cada um deixar uma mensagem para as demais indústrias que estão aqui, demais varejistas que estão aqui, para a gente encerrar esse papo um pouquinho de trade. Leda? Acho que a gente falou muito de trade hoje, né? Eu comecei falando que eu sou apaixonada por trade, e trade hoje ele é um grande aliado. As indústrias, né, e os varejos que hoje trabalham junto com o trade conseguem sair na frente, né? Ter essa visão estratégica e entregar benefício. A gente falou muito do nosso shopper hoje, a gente costuma falar que ele é o nosso chefe. Como que a gente entrega essa experiência para ele? Então, toda vez que a gente pensar com o foco no shopper e saber que é ele que traz essa visão, trade e varejo vão conseguir conectados trazer esse valor. E aí, seja, né, investindo em retail media, seja investindo no piso de loja, seja trazendo só essa inteligência de tendência
que a gente pode fazer junto. Eu não tenho dúvida que a gente existe pelo shopper e para o shopper, né? Que no fundo somos nós, então a gente vive para a gente mesmo. Todo mundo, né? Então, a gente troca de papel, né? Exatamente, sempre, A todo momento. o tempo inteiro, né? Então, isso é muito bacana. Então, aqui, nessa discussão, os pontos que eu destaco o primeiro ponto é experiência. O trade existe para vender e a venda acontece, ou ela é potencializada numa experiência positiva e boa de compra. Então, a gente, como trade, tem que estar olhando o shopper e buscando melhorar a experiência do shopper sempre. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sempre que, reconhecendo que a gente existe para o shopper, e aqui eu incluo o varejo nessa, varejo e indústria, enquanto estiverem focados em custo, vai se distanciar do shopper. A ótica e a percepção do trade tem que estar em valor. Qual é o potencial de valor, o potencial de captura de valor que nós, como ecossistema de trade, temos e como a gente potencializa? E aqui é o primeiro desafio que a gente tem nessa relação varejo-indústria, reconhecendo o histórico que a gente passa nessa transformação, como a gente se coloca junto nesse desafio, olhando e mirando o valor. E isso é difícil porque tem um histórico grande, e aqui a aproximação do time comercial com o trade é fundamental nisso. É fundamental para que o time comercial entenda esse conceito, mas é fundamental para o time de trade entenda as dores do comercial também. Mas o foco tem que estar na geração de valor. Shopper e geração de valor. E aí, citando o Bottini, custo é negativo, valor é positivo. Então, vamos trazer para o valor. E o terceiro, trazendo na comunicação, ou no tema de retail media, ou de conexão com shopper, para a indústria não existe dinheiro novo. Não existe, pessoal. A gente pode falar o que quiser, do mesmo jeito que a indústria quer mais margem, quer ganhar mais dinheiro, a indústria também quer. Varejo e indústria está junto. Então, pensar em investir mais significa que a gente vai ter que aumentar preço para gerar recursos para investir mais. E, até onde eu sei, o varejo não quer que a gente aumente preço. Não é isso? Nem falar. O cliente não quer. É o cliente, é o cliente que é o centro. O então, nesse pensamento, até nas relações comerciais, o dinheiro novo não existe. Se tiver dinheiro novo, a gente aumenta custo. Então, tira, não existe dinheiro novo, existe uma bolsa. Então, nesse contexto, pensando no market mix, no peso que a gente direciona para cada canal de contato com o shopper, qual é o valor gerado para cada ponto de conexão e contato. No momento que a gente tiver isso claro, a gente vai conseguir direcionar melhor. E com isso a gente fecha. O shopper, a nossa razão de existência. A gente buscando geração de valor. E o terceiro como que a gente otimiza o nosso investimento para gerar mais venda. E com isso a gente fecha o ciclo. A gente vende mais, a gente consegue trazer mais shopper, a gente melhora a experiência, gera mais valor e com isso a gente investe mais. E isso fecha o ciclo e viver felizes para sempre, não é assim? Muito bom. Gente, para encerrar, o trade é venda, né? Tem muitos produtos nascem e morrem sem o cliente certo conhecer o produto certo. E é isso que o trade faz. O trade ele mostra o produto, ele gera experiência, ele gera experimentação, ele fideliza o cliente. O trade é a venda. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Uma boa tarde, uma boa feira para vocês.